Olá, meus amigos do nono ano. Agora vamos falar do movimento genuinamente nordestino, que foi o cangaço. O cangaço ele se enquadra nos movimentos rurais. Já falamos de Canudos, Contestados, e agora vamos para o movimento de cangaço. Bem, cangaço e cangaceiros. Quem eram os cangaceiros? Os cangaceiros eram os membros, né, de um grande grupo que tinha um líder, né? Esse líder, ele tinha total controle sobre os seus subordinados e fizeram, né, história, né? O mais conhecido deles, Lampião, né? Lampião e Maria Bonita, o grande cangaceiro que faz parte do cordel e da literatura nordestina e também, podemos dizer, brasileira, né? Também tem aquele filme bastante conhecido, né? O Alto da Compadecida. Quem nunca assistiu O Alto da Compadecida? Né? Um filme que representa bastante essa perspectiva, né? do cangaço nordestino. Mas vamos saber um pouquinho mais sobre esse movimento aqui, tá certo? Bem, o cangaço, ele se propagou e se estendeu por todo o Nordeste, na região da Caatinga, né? Esse é o local do movimento do cangaço. O período do cangaço, ele vai do século XIX até 1940, onde o último líder, né, o último líder foi preso e morto, certo? Modo de vida dos cangaceiros. Basicamente, eles viviam de saques e pilhagens, né? Eles roubavam o que davam, roubavam cidades, roubavam autoridades e iam sobrevivendo de acordo com a circunstância. A gente tem duas modalidades de cangaço. É o cangaço de contrato, certo? E também o cangaço independente. A primeira modalidade que surgiu foi o cangaço de contrato. Quem era que contratava esses cangaceiros? Na maioria das vezes eram fazendeiros e líderes políticos. Por quê? Por que contratar cangaceiros? Bem, há algumas razões. Primeiramente, para combater inimigos, né? Era muito comum rivalidades naquela época, rivalidades políticas, rivalidades econômicas. Também tinha a questão dos indígenas. Os cangaceiros eram contratados para combater esses indígenas. E também era segurança, né? Eles eram guardas-costas dessas autoridades que mencionei anteriormente. Só que no final do século XIX e início do século XX surgiu o cangaço independente. Foi o período em que os cangaceiros se desligaram dessas autoridades e começaram a viver por conta própria em diferentes locais dentro da Caatinga, sempre ficando longe da cidade, longe dos volantes, que era a polícia estadual, tá certo? Práticas comuns no cangaço. Cobravam impostos, né? Eles iam na cidade apenas para cobrar os impostos, seja de comerciantes, sejam de vendedores, sejam de autoridades. Eles também tinham prática de humilhar as autoridades, né? Que por alguma ventura falavam deles ou ameaçavam eles. E por último, eles combatiam os volantes. Quem eram os volantes? Era a polícia encarregada de prender os cangaceiros quando estes se voltaram contra as autoridades. Importantes líderes, vamos lá. O mais conhecido, Lampião, né, devido à sua durabilidade, ele atuou por um longo período. Também temos Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino e Senhor Pereira. Vamos falar agora do declínio, né, a fase final do cangaço. O cangaço, ele começou a cair, ele começou a perder as pessoas, né, os sertanejos, começaram a perder o interesse pelo cangaço devido à forte repressão do Estado. A ordem não era prender,
a ordem era matar os cangaceiros e, se possível, a degola, ou seja, cortar a cabeça desses membros para não intimidar e também para não influenciar pessoas a entrarem para esse estilo de vida alternativo. E também o crescimento da indústria no Sudeste. Desde o final do século XIX e início do século XX, o Sudeste vem atraindo os nordestinos, né? Até hoje a gente percebe uma grande migração do Nordeste para o Sudeste em busca de emprego. E nessa época aqui também foi muito grande a ida, né, de nordestinos ao Sudeste do país atrás de emprego, né? Isso culminou no declínio, certo? E também temos as visões sobre o cangaço. Para alguns historiadores, eles representam uma resistência, né? Uma resistência à fome, uma resistência à miséria, uma resistência à exclusão social por parte das autoridades. Para outros estudiosos, né, eles eram bandidos, eles eram vilões, né? Pessoas que saqueavam, roubavam e até mesmo matavam por algum propósito pessoal, né? É isso, pessoal. Até a próxima.